Olá, boa noite. Dá um tempinho o pessoal chegar aí pra gente começar a nossa live de hoje. E a gente vai falar do tema BPC, especificamente sobre renda do BPC. Como é que a gente calcula essa renda, tá? Porque existe muita digressão. Um abraço para quem está entrando aí, doutor Ivano, Nicolau, a Jaqueline Pisa, a Jaqueline, que também mandou, até marcou hoje, deixa eu ler o nome dela corretamente, Palazzo, perdão, doutor João Vitor Chaves, a Caterine, o doutor Marcos Aurélio lá de Sergipe, a Olinde, Roberta, Geude Maria. Boa noite, gente. Doutor Maurício Henrique Falco, esse aí não é só amigo, esse aí é irmão que eu tenho lá, que eu fiz lá em São Paulo, né? Desde quando eu comecei a andar por lá. Um abraço grande, doutor Maurício Henrique Falco. Toda Samara entrou, Zenilton, Dovina, quem mais que entrou aí? Evanilda, Mauro, B. Neto, Karine Carneiro, tem um pessoal entrando aí, né? Aproveita que dá tempo de chamar, gente. A live de hoje é bem legal, viu? A live de hoje... Saudades também, mas tô indo aí em breve, viu, Maurição? Marca aí um tempinho aí pra gente tomar um café da manhã, ou então um almoço aí, porque eu vou chegar quinta-feira cedinho. Dá tempo de jantar não, mas alguma coisa gastronômica pelo dia dá certo demais. O doutor Bruno entrou aí, a Isabelle, Diego, Isabelle Fernandes também. Já ela que entrou, já deu boa noite. Boa noite. Aproveita e chama aí, Isabelle, quem tá por aí, tá? A Alana Mororó entrou também, um abraço para você, pessoal aí de Ipueiras, Ipu, região, ali perto da Serra da Ibiapaba. Manda aí, gente, ó, o avião pra galera, porque dá tempo de entrar ainda. A Lúcia Brasil, entrou também, um abraço aí para você. A gente vai falar de renda de BPC, gente. Por que eu escolhi renda de BPC? Porque, gente, tem muita gente que trabalha com BPC, mas ainda não entende algumas nuances, né, sobre essa questão da renda. E muitas vezes pode ser conduzido à lei do engano por interpretações judiciais que destoam do que realmente verdadeiramente a lei quer dizer. Doutora Jéssica Gadeira, daqui a pouco estarei com o seu excelentíssimo doutor Jorge, daqui a pouquinho, uma padaria aqui perto aqui de casa. O Jorge Almeida entrou aí também, Léo, Pacheco Pereira, Simone Gomes, advogada. Aproveita aí, entra, chama uma amiga aí. Rosimeire Machado, manda um aviãozinho aí pro pessoal. Meu amigo Inácio Linhares, editor de política da TV Verdes Mares e, sobretudo, um querido amigo lá de Sobral. Falando do seu nome hoje, inclusive quando eu estava com o deputado Leônidas, falando do seu nome aí. Vamos lá, doutor Pedro Vitor, que entrou aí. Aproveita, chama o pessoal. Dá tempo, manda um aviãozinho aqui, porque a temática é legal. Inácio, chama o teu cunhado, o Agapito Sátiro, né? Chama ele aí para ele assistir, porque tem muita coisa legal aqui para ele aprender também. Claro que ele já deve saber, porque ele já atua, mas tem muita novidade aqui. Eu vou falar os detalhes que talvez não estejam tão fixados ali na mente de quem está atuando aí com a prática previdenciária. A Daiane entrou aí também. Quem mais que está entrando? Aproveita, manda uma mensagem aí, gente, ó, pro amigo, manda um aviãozinho, porque agora a gente vai começar a nossa live. E efetivamente vai, tá bom? Vai ter transmissão no YouTube também? Não vai ter. Vai ser só aqui pelo Instagram, mas vai ficar salvo. Aí você pode mandar para o seu amigo depois, só o link aí para ele também poder acompanhar, tá bom, gente? Bom, gente, a temática de hoje é um benefício que eu trabalho muito. Ele foi objeto da minha dissertação de mestrado, que é o benefício de prestação continuada. Entrou aí o doutor Euclides Ramalho, daqui a pouco ele vai ser convidado aí também para entrar. Se ele continuar na live, me avisa aí para eu poder abrir aqui a chamada para você participar também, tá? Ele é um benefício que foi objeto da minha dissertação de mestrado, tá? E é um benefício que ele tem previsão, inclusive nos ordenamentos mais antiquíssimos, como, por exemplo, o ordenamento da lei mosaica. Lá na Bíblia tem um mandamento chamado de PA. Esse mandamento diz que dos cantos dos campos, aquilo que cai, as bagas das vinhas, não poderás colher, porque eles serão para o pobre, tá? Então existe uma lei, lá mais ou menos estabelecida 3.800 anos atrás. Um abraço, Pires, um abraço, Maria de Socorro. O nosso presidente da UAB Espírito Santo, doutor José Carlos Risque. Grande abraço para você, estou sempre acompanhando o seu diligente e operoso trabalho em prol da advocacia capixaba. Grande abraço, presidente. Um abraço também para o professor Walter dos Santos, que entrou aí também. Então, gente, é um benefício que ele tem origem nos mais remotos, né, nas mais remotas legislações, nos códices mais antigos, assim
como se eu posso dizer que a Bíblia não foi codificada inicialmente, né? Inclusive ela trouxe essa modelagem de códice só a partir ali da difusão da fé cristã ali por Roma, né? Mas na verdade os judeus eles usam Sefer, eles chamam até Sefer Torá. Sefer são aqueles rolos, né, que você usa para poder dobrar o pergaminho para caber tudo ali dentro do Aron HaKodesh, né, que é a arca sagrada, que é onde é guardada ali dentro da sinagoga. Então não posso dizer códice porque não era guardado efetivamente como um código, né, como um códice, mas ele existia nos mais antigos ordenamentos. E como existia lá na Bíblia, por exemplo, na lei mosaica, esse mandamento do PA, que eu não podia colher o que fosse excedente, né? O que cai por conta própria, eu não vou colher. Caiu da árvore, não posso pegar. Aquilo vai ser para o pobre, tá? Isso aí, gente, é uma lei assistencial, uma lei que já estava prevista lá atrás para o hipossuficiente. Afinal de contas, o artigo 203 da nossa Constituição Federal, ele estabelece que a assistência social é destinada a quem dela necessitar. Ou seja, ela está dentro do sistema não contributivo, tá? Eu não preciso pagar para ter direito à assistência social, mas ela traz um requisito, que essa pessoa tenha necessidade da assistência social. Então aí a gente extrai, a gente infere que a assistência social é para todas, ela está dentro do subsistema não contributivo, mas eu tenho que provar que preciso dela. É por isso que a lei que trata do benefício assistencial vai trazer um requisito de caráter econômico, tá? Como é que chama essa lei? Essa lei que trata do benefício assistencial é chamada de Lei Orgânica da Assistência Social. Ela é a Lei 8742 de 1993. Essa Lei Orgânica da Assistência Social, ela tem a sigla de LOAS. Por isso que muitas vezes as pessoas também chamam o BPC de LOAS, tá? Porque BPC é o nome que está estabelecido na Lei Orgânica da Assistência Social, tá bom? Tá errado? Não, é um modo coloquial. Eu falo do benefício da LOAS, porque o benefício da LOAS é o BPC. Então, são duas maneiras de chamar o mesmo benefício, que é o benefício oriundo da assistência social, tá? Então, o BPC, ele tem previsão programática na Constituição e ele é regulamentado pela Lei 8742/93, a LOAS, a Lei Orgânica da Previdência Social, ok? Só que ele traz um requisito, assim como a Bíblia diz que é para quem, né, para o pobre, aquele excesso, aquele excedente que você não consegue nem colher porque ele já cai ali, ou então que está no canto, você poderia colher, mas não colha, porque ele é para o pobre, tá? Leia-se, o hipossuficiente. Aí, gente, na mesma quadratura, eu vou ter também a Lei Orgânica da Assistência Social, regulamentando o benefício da assistência social, previsto no artigo 203, inciso 5 da Constituição, trazendo um requisito de renda ou um requisito econômico, tá? Um requisito socioeconômico, tá? Mas que na lei está efetivamente como renda. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ver que às vezes o patrimônio da pessoa pode ser óbice a conseguir esse benefício aí. Por quê? Por causa da interpretação enviesada que muitas vezes é feita sobre essa renda, sobre esse requisito socioeconômico, tá? Então vamos lá, gente. O benefício, ele está previsto no artigo 203, inciso 5 da Constituição, mas lá ele está com conteúdo programático. A Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, é que efetivamente regulamenta. Lei 8742/93. O benefício está previsto aonde? Na LOAS? Está previsto no artigo 20. Será concedido o benefício de um salário mínimo, no valor de um salário mínimo, a pessoa idosa com 65 anos ou mais, ou pessoa com deficiência que não possa ter meios de prover a sua subsistência ou tê-lo provido pela sua família, tá? Um abraço a quem está entrando aí, doutor Gilmário, a Kelly que trabalha comigo, a Lê, Barbosa, o Leonardo Scarcella, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da UAB Iamuns, também nos honra aqui com sua presença virtual. Então, vamos lá, gente. Eu fiquei de falar para vocês sobre renda, né? Renda por quê? Porque eu falei para vocês que o requisito ele é maior do que a renda, ele é socioeconômico, né? Eu penso que o requisito socioeconômico é o que, na verdade, quis ser estabelecido pelo legislador, tá? E a Lei 8742, ela traz um requisito para analisar a avaliação socioeconômica, que é o requisito de renda, tá? Então lá há uma expressa, né, eu chamo isso de volatilidade, né, volitivamente, uma vontade do legislador de escolher a renda como uma aferição desse requisito socioeconômico, tá bom?
Mas como é? Qual renda é essa? Qual o valor? Quanto que pode? O que é que eu posso fazer administrativamente, judicialmente? Onde está o erro? Afinal de contas, Thiago, essa live toda é para contar que segredo? São vários. Mas um deles eu vou começar a falar já já aqui. E antes de chegar nele, eu preciso falar de outro muito importante também. Que é o quê? Eu acabei de dizer que o artigo 20, ele fala que será concedido a quem não tiver meios de prover a sua subsistência ou tê-lo provido pela sua família, tá bom? Tá gostando da live? Tá chegando muita gente, tem quase 40 pessoas online aí. Então manda um aviãozinho pro pessoal aí para saber que tá rolando, para ele assistir também aqui e até mandar pergunta. Eu vou abrir uma hora aqui de pergunta que você pode mandar também, tá? Então, o que é não ter condições de prover a sua subsistência? Quando você não desenvolve alguma atividade que lhe permita ter essa subsistência provida por você mesmo. Doutor Chagas Neto, eu acho que eu ouvi de longe de lá em Sobral, na quinta-feira, um abraço para você também, viu? Então, quando ele não tem uma atividade que ele pode prover sua própria subsistência. Mas o que é não poder também ter provido essa subsistência pela família, tá? Primeiro, eu tenho que destrinchar isso aqui com você, para a gente já saber que existe pegadinhas aí, casca de banana, que a gente não pode cair nela aí. Doutora Emily, fala comigo no privado, será uma honra poder ajudá-la também, viu? Então, gente, meu nome é parceria, viu? Meu sobrenome é Thiago Albuquerque, meu nome é Thiago, meu sobrenome é Albuquerque e o meu outro sobrenome é parceria, então conte comigo. Doutor Juan Timbó, doutor Emerson, um abraço a todos vocês aí. Então, gente, o que é tê-lo provido pela sua família, tá? Eu vou dizer isso concatenado com um parágrafo que existe, né? A gente vai fazer uma conjunção do caput do artigo 20 com o parágrafo 1º. Por quê? Porque no parágrafo 1º vai trazer o conceito do que é família para fins de BPC. Para fins de BPC, por que eu tenho que saber disso? Porque a lei está tratando de BPC, então eu tenho que saber o conceito de família para prover minha subsistência, em caso eu não possa, para fins de BPC. É porque família é um conceito em evolução muito maior. Eu tenho família, né, de vários núcleos, de um mononuclear, plurinuclear, né? Então eu tenho vários modelos de família. Mas para fins de BPC, a lei ela delimita quem é essa pessoa que pode prover a sua subsistência caso você não possa. Por quê? Porque a gente sabe que não é só a consanguineidade que ela vai trazer a possibilidade de proteger alguém, mas efetivamente aquela proximidade relacional, né, da família. Ou seja, se eu tiver um primo tio, um avô, alguém muito distante, ele vai poder prover? Provavelmente não, porque ele tem pessoas mais próximas da órbita dele que ele vai precisar proteger se precisarem. Agora, quanto mais próximo a mim, mais faz sentido que ele me proteja. Então, eu vou ter a delimitação do conceito de família no parágrafo 1º do artigo 20, ok? E o parágrafo 1º do artigo 20, ele vai dizer que quem é família para fins de BPC. Vamos dar uma olhadinha aqui no parágrafo 20 do artigo... Perdão, parágrafo 1º do artigo 20, tá? Para efeitos disposto no caput, a família é composta pelo requerente, pelo cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros e os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, vírgula. Aqui, ó, vírgula é uma oração coordenada que ela vai trazer uma condição. Ela vai explicar, na verdade, quem é que pode ser considerado para fins de BPC enquanto filhos enteados. Ele diz assim: desde que vivam sob o mesmo teto, tá bom? Então não basta ser filho, não basta ser enteado, não basta ser menor tutelado. Ele, além disso, tem que ser solteiro e viver sob o mesmo teto. Por que o Thiago está frisando nisso aí, gente? Porque é muito comum que às vezes um filho, que ele mora na casa daquele idoso que vai pedir um BPC, ele seja contado para fins de cálculo da renda familiar. Enquanto a lei diz que o quê? Não pode. Filho é só o filho solteiro, o enteado solteiro, o menor tutelado solteiro e, condicionalmente, um requisito adicional, desde que viva sob o mesmo teto. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Para a gente saber que quando o filho ele não for solteiro, ele não pode ser computado no cálculo da renda familiar. Quando ele for solteiro, mas ele não viver no mesmo teto, ele não pode ser computado no cálculo da renda familiar. Por quê?
Porque vejam, gente, a regra, o requisito aqui, Dr. Felipe Nunes, o meu amigo Antônio Rivaneudo, Júnior Bordados e o Dr. Adalberto Craveiro, que está acompanhando tudo que a gente está fazendo na pós, nos cursos, na live também. Um abraço, obrigado pela sua atenção. Então, gente, por que o filho, quando ele mora em outro endereço, não é sob o mesmo teto, ele não pode ser computado para renda? Por um motivo simples. Se ele mora em outro endereço, ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar conta de energia, de água, o mercantil, o IPTU daquela casa onde ele mora, tá bom? Então ele não tem como destinar renda para o outro membro do grupo familiar que está pedindo BPC, que mora em outra casa. Então, quando ele não mora no mesmo teto, faz todo sentido que ele não compute para renda. Doutor João Roberto, meu querido amigo, grande Bob, saudades de você. Há muito tempo a gente não se fala, mas o carinho permanece. Então, faz todo sentido. Outro requisito, ele tem que ser solteiro, tá bom? Porque se ele mora no mesmo endereço, mas ele não é solteiro, então ele tem que destinar a renda dele para manter o núcleo familiar dele próprio, tá? Ele tem uma esposa, ele tem um filho, ele tem que pagar o colégio do filho, ele tem que pagar o plano de saúde da esposa, se ela está grávida, se ela não está precisando de uma ajuda aqui e acolá. Então a renda dele, ela fica ali para manter o próprio grupo familiar dele. Então por isso que ele não pode ser contado, tá bom? E Tiago, são cumulativos? São cumulativos, não basta ser solteiro, tá? Não basta ser solteiro e morar longe. Assim como não vale morar em outro endereço e não ser solteiro, tá? Perdão, não adianta ser solteiro e não morar no mesmo endereço, assim como não adianta morar no mesmo endereço e ser casado. São requisitos cumulativos, tá bom? Dr. Jameson Xavier Galvão, presidente da Escola Superior da Advocacia da OAB Crateus. Grande abraço para você, meu querido amigo. Então, gente, os requisitos são cumulativos. Isso significa que o quê? Significa que se tiver alguém na casa trabalhando e ele já for casado com outra pessoa e morar ali naquela casa de um idoso que está pedindo benefício, ele não pode ser computado, esse filho que já tem uma união estável, casamento com uma outra pessoa, com a mulher ou com um homem, ele não pode ser computado como renda na hora de fazer o cálculo da renda per capita daquele idoso que está pedindo benefício, tá bom? E o que é que tem mais aqui de importante para a gente saber? Vocês viram aqui, se no parágrafo primeiro, ele tem algum, por acaso, neto? Aqui diz que neto é membro do grupo familiar, ele está dizendo que família é composto pelo neto? Não, tá? Família não está aqui dentro do conceito de família para fins de BPC, o neto, ok? Então, se tiver um neto que trabalha, que ganha um salário mínimo ou mais lá naquela casa, ela deve ser computada como renda, ele deve ser computado como renda? A resposta também é não. Não pode ser computado como renda. Por quê? Porque para fins de renda do BPC, para fins de manutenção da sua subsistência, em caso você mesmo não possa manter, então eu não posso computar esse neto como renda, tá bom? Por quê? Porque a lei é expressamente clara e não traz aquele neto ali como renda. Doutor Edmilson Araújo, já vou lhe convidar aqui para você participar da live comigo, meu amigo Wilton Sabino, o homem do social, quem mais entrou aí, a Lise Fontinelli, uma querida colega do INSS, grande amiga que tanto tem feito, cedido seus préstimos ao AB Ceará. Muito obrigado, querida amiga, pela sua generosidade e seu tempo. Então, gente, eu não posso considerar esse neto também como fins de cálculo da renda per capita. Quando eu vou apurar esse grupo familiar, o neto não pode entrar também. Assim como a tia, assim como a avó também não está no conceito de renda familiar. Então a avó, ela mora, imagina que mora aí, né? Mora um menino que tem uma deficiência, tem autismo, vai pedir o BPC e mora com a avó. Só que a avó já ganha uma aposentadoria e também ganha um salário mínimo da pensão por morte do ex-marido dela, do marido dela. Ela pode ser computada como renda? Também não. Por quê? Porque não está delimitado aqui no grupo familiar, no conceito de grupo familiar do artigo 20, parágrafo 1º. Deixa eu mandar um abraço para minha amiga Neide Elias de São Paulo. Grande abraço, viu, querida amiga? Um abraço para você, saudades, grande. E o meu amigo delegado Dr. Lucas Luiz também aí, que também é um querido colega aí de colégio e amigo para a vida toda. Um abraço. Então, gente, ela não pode ser computada também essa avó. Por quê? Porque não está delimitada aqui no parágrafo 1º, tá? E por que esse parágrafo, por que o artigo 20 ainda muitas vezes ele é utilizado de maneira enviesada, tá? Doutor Daniel Martiniano, nosso tesoureiro aí da
diretor da ESA, Escola Superior da Advocacia de Alagoas. Dia 24 estarei aí com você, o meu amigo Maurício, do Marketing Digital tá aí, doutora Natécia e outros amigos também. Então, gente, por que às vezes é utilizado de maneira enviesada o artigo 20? Porque, vejam, o judiciário fez uma interpretação, eu posso dizer assim, colocou um jabuti em cima da árvore para dizer o seguinte: olha, a lei orgânica da assistência social, ela diz que se você não pode prover sua subsistência, mas pode ter provida pela sua família, então você não tem direito ao benefício. Então, quando eu comungo o artigo 20 da LOAS, meu amigo Ali Rajai, um abraço para você também, muito obrigado aqui pela presença também. Então, quando eu comungo o artigo 20 da LOAS, juntamente com o Código Civil, que ele permite a possibilidade da prestação de alimentos, então eu entendo que alguém que mesmo que não esteja no artigo 20, parágrafo 1º, nessa delimitação de família, quando tem alguém que possa prestar alimentos, então essa pessoa sim pode prover a subsistência daquela pessoa que está requerendo o BPC. É uma interpretação, no mínimo, gente, enviesada, para não usar um termo mais chulo ou mais ríspido. Por quê? Porque a LOAS, ela define o conceito de grupo familiar, quem é família para fins de cálculo do BPC. Ela não diz assim, olha, se você não pode prover sua subsistência e nem ter provida por qualquer familiar seu, então você não tem direito ao benefício. Não, ela está dizendo, se você não pode prover sua subsistência e não pode tê-la provida pela família, aí, para efeitos do disposto no CAPT, para o efeito do que é família, a família é composta por. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós já tivemos algumas negativas de magistrados dizendo o seguinte: olha, uma filha que ela mora no exterior e ela pode mandar um dinheiro para o pai, ainda que ela more no exterior, ela é que tem a obrigação de prover a subsistência do pai. A atividade do Estado é meramente subsidiária. Ou seja, somente se algum parente não puder prestar alimentos é que o Estado vai atuar com a concessão do benefício assistencial. Certo ou errada a interpretação? Totalmente equivocada. Totalmente equivocada, porque um familiar que não está no conceito do parágrafo 1º não pode ser considerado família para subsidiariamente prover a sua subsistência em caso você não possa. E vamos pensar aqui, essa filha que mora no exterior, ela é uma filha que ela pode ser solteira, mas ela não mora sob o mesmo teto. Então ela não pode ser considerada essa família para prover a subsistência daquele requerente do BPC. Então, equivocadíssimo, eu sou contra totalmente esse entendimento aí. Qual é outro entendimento também que a gente vai ter que superar, ou pelo menos usar caminhos mais inteligentes para a gente poder se afastar desse entendimento equivocado também do Poder Judiciário? Aqui eu não posso dizer necessariamente do Poder Judiciário, porque é de uma parcela de juízes que compõem o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. Porque isso aqui não é uma jurisprudência, apesar de ser utilizada em decisões. Ela é um entendimento formulado durante o encontro do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. Me permitam beber água, vocês sabem que eu já tive 16 operações de pedra nos rins, então tenho que evitar. Então é outro entendimento. Theo Gostinho, meu querido amigo, irmão, parceiro, sócio, padrinho, tudo que eu posso dar de referência positiva entrou aí também. Então, gente, por que é também utilizado de uma maneira enviesada pelo judiciário, né? Como é que eles interpretam isso aqui? No parágrafo 1º, vocês viram que há uma delimitação desse conceito de família, tá? Mas eu vou ter um enunciado ali do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais que vai alastrar, vai alargar esse conceito de grupo familiar. No enunciado de número 51 do FONAGEF, eu vou ter a seguinte dicção. O artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8742/93, mas aqui, gente, você já até vê o quão incipiente é a fundamentação. Ele usa parágrafo 1º, né, do artigo 20. Olha quão incipiente é a fundamentação. Não é exauriente para delimitar o conteúdo de unidade familiar. Você não tem nada na lei, nenhuma previsão regulamentar dizendo o seguinte, que o conceito de família poderá ser alargado aqui dentro desse regulamento, ou do regulamento que haja de ser editado pelo Poder Executivo. Não há.
é uma mera e simples elucubração, conjectura do Poder Judiciário. Doutora Mônica Linhares, que entrou aí, é assistente social, palestrante, esteve lá em Tianguá. E eu vou pedir, inclusive, o convite, vou fazer o convite a ela também, para daqui a pouco ela participar também da live. Vou fazer uma pergunta para cada um que eu já convidei aqui, porque é a terceira pessoa que eu convido. Então eu vou chamar aqui por ordem, e aí eu vou fazer uma pergunta e vou pedir que você se manifeste. Você, né, o professor Euclides Ramalho, o professor Edmilson, a professora Mônica, quem sentir à vontade, tá bom? Então, gente, aqui nesse enunciado 51 do FONAGEF, eu tenho um risco gigantesco, né? Um risco gigantesco de ferir a lei expressamente, ferir ali a ferro e fogo, né? Ferir a queima-roupa. Por quê? Porque não há qualquer previsão de extensibilidade. O rol que está no parágrafo 1º, não há qualquer entendimento do STJ, do STF, que ele seja exemplificativo, que ele seja números apertos, mas tão somente números clausos, né? Ele é um rol ali taxativo, um hall fechado. Doutor Vitor Miranda, meu querido amigo, saudade de você, viu, cara? Tô sentindo sua falta e da Lena. Vem aqui um dia desse aqui pra gente tomar um suco de laranja e conversar um pouquinho, tá bom? Não há qualquer previsão. Então o judiciário ele extrapola os seus limites, fazendo mais uma vez aqui cumprir esse papel de ativismo judicial, no caso, para contra a garantia de direito, para poder, né, ampliar o conceito de grupo familiar e poder fustigar ou impedir, ou pelo menos diminuir o acesso ao benefício de prestação continuada, ok? Bom, gente, eu vou fazer o primeiro convite aqui. Doutor Euclides Ramalho, você está presente ainda aqui na live? Se tiver presente, se manifesta aqui pelo áudio, pelo áudio não, perdão, pelo chat, coloca aqui se você quiser, claro, também, para a gente poder falar um pouquinho aqui. Vamos lá. Doutor Euclides Ramalho, está aqui presente? Se não tiver, então eu vou chamar o segundo pela ordem, o professor Edmilson Araújo Filho. Professor Edmilson, está aí? Professor Edmilson Araújo, está aí presente? Ah, o doutor Euclides está aqui. Doutor Euclides, eu vou lhe convidar agora para a live, tá bom? Então, por favor, aceite o convite. Se você puder, posso te chamar para a live? Vou chamar o Euclides, do professor Edmilson já, vou lhe chamar aqui também. Está devidamente convidado. Ah, então fique tranquilo. Vou chamar a doutora Mônica depois quando terminar com o professor Euclides aqui. Professor Euclides, já chamei aí. Quando você puder, aceite. Ou se não tiver chegado o convite aí, você manda o convite para mim, por favor, para eu aceitar. Doutor Euclides Ramalho, você está sendo instado a participar aqui, meu amigo. Cadê você? Pois manda para mim. É porque eu sou meio lento aqui no Instagram. Tudo bom, professor Pronto. Euclides Ramalho? Boa noite, Tiagão. Boa noite a todos que nos acompanham. Como é que você está? Tá tudo bem com Beleza, você? feliz em vê-lo aqui. Espero que presencialmente a gente se encontre também nas próximas semanas que eu vou aí a Juazeiro. Então me avisa com antecedência que eu vou a Juazeiro também para lhe ver. Tô com saudade de Também, você, meu rapaz. amigo. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família aí, com a bebezinha, com a Mirella e todo mundo, viu? Então melhor, graças a Deus. Doutor Euclides, eu lhe chamei aqui por um motivo, porque eu sei que você é um entusiasta do processo administrativo, que você muitas vezes consegue experiências exitosas com esse processo administrativo, e eu queria justamente que você narrasse um pouquinho aqui para a gente qual é a experiência que você tem no cotejo desse processo administrativo e do processo judicial, quando há a ocorrência da análise da renda, nesse ponto de vista do conceito de grupo familiar. É realmente equivocado o conceito que é utilizado pela justiça, nesse sentido de alargar, de colocar, por exemplo, um filho, por mais que ele seja casado, more na mesma casa, mas seja casado, é realmente uma praxis, uma prática que é adotada, e uma prática adotada que realmente afasta a concessão de benefícios. O processo administrativo, nesse sentido, ele vai ter uma benesse maior para quem busca esse tipo de benefício. Queria que você desse um relato aí, no tempo que você tiver, né, no seu ritmo, sobre sua experiência sobre essa temática aí.
Pronto, beleza, vamos lá. Eu costumo sempre dizer, né, que a gente tem que utilizar-se da estratégia no processo administrativo. O processo previdenciário como um todo, ele já é um jogo de xadrez. E o processo administrativo, ele ainda se supera-se nesse sentido. Então, quando temos um processo, por exemplo, de BPC, onde já de início identificamos que aquela renda ela está superior a um quarto do salário mínimo, eu costumo dizer que a gente não deve se desesperar. Mas eu costumo dizer que a gente tem que preparar ele melhor ainda. Por quê? Porque temos que ter a estratégia já. Se vamos conseguirmos, na via administrativa, a comprovação do impedimento de longo prazo, né, para que posteriormente a gente vá em busca de um outro objetivo que seria a questão da renda. Então, quando isso acontece, de termos um processo onde a renda está superior a um quarto do salário mínimo, porém já conseguimos administrativamente ali a comprovação do impedimento de longo prazo, eu costumo dizer que 50% do processo a gente já fez bem feito. E agora entra a estratégia. Nesse grupo familiar, existe única e exclusivamente apenas aqueles que estão previstos lá na Lei 8.742 da LOAS? Se sim, então eu posso fazer o quê? Tentar essa flexibilização na via administrativa através de recurso. Por quê? Porque eu sei que aquele conceito vai ser restrito, que vai ser analisado. Porém, já no judicial, nós já temos conhecimento que, na sua grande maioria dos juízes e dos juizados especiais federais, eles fazem o quê? Eles elevam essa análise, ou seja, ele faz ela de forma mais ampla. E aí, como já sabemos isso de início, se temos um caso agora onde tem não só o grupo familiar que está lá presente na Lei 8.742 e as condições, né, da casa, que aí é uma loucura que o judiciário faz aquela samba do crioulo doido para confundir renda com patrimônio, mas nesse caso, se eu tenho várias pessoas dentro do mesmo grupo familiar, dentro do mesmo teto, e as condições da casa ela é ruim, os móveis são ruins, não tem automóvel no nome, que infelizmente a gente vai encontrar isso no judiciário, eu tenho outra estratégia agora para esse processo. Eu agora, em vez de ir para a via administrativa através de buscar essa superação dessa renda, nesse cenário agora, eu vislumbro como melhor aonde? No judiciário. Por quê? Porque lá no judiciário, eles vão fazer essa análise mais ampla. Então, se, por exemplo, a casa é ruim, os móveis não são móveis de valores elevados, não tem automóvel, e tem várias pessoas dentro do grupo familiar e a renda supera um pouco, eu vislumbro nesse caso como melhor você ir aí à via judicial. Porém, se é o contrário, aí eu já digo, corre do judiciário, se é uma casa que é boa, se é uma casa que tem ali, né, uns móveis de valor, se tem um automóvel no nome de alguém daquele grupo familiar, então permanece na via administrativa. Por quê? Porque no judiciário vão fazer todas as buscas. Então eu costumo dizer o quê? Gente, tenha cuidado. O processo administrativo é igual à construção de uma casa, né? Então começa pelo alicerce da casa. Você tem que ter uma boa estrutura, então você tem que fazer todas essas buscas necessárias. Professor, dá muito trabalho. Então, se fosse fácil, não existia a advocacia previdenciária. Dá trabalho porque nós temos que fazer isso. E aí não vamos ser pegos de surpresa lá na frente. E isso é uma estratégia, Tiago, que pode ser utilizada diante da confusão que existe no judiciário. E um caso emblemático que a gente tratou no Previdência Sem Distância esses dias, e teve um resultado favorável, que eu vou compartilhar aqui com quem está presente, é um caso de um erro grotesco do INSS, mas que a gente conseguiu a concessão do benefício via mandado de segurança, porque o INSS errou feio. O que foi que aconteceu? A pessoa foi para a perícia, né, fez a perícia médica, foi marcada a avaliação social, ela compareceu. Quando compareceu a avaliação social, foi feita a avaliação social e o processo foi baixado em diligência para que o cadastro único fosse atualizado. Porém, o cadastro único estava atualizado. E aí abriu a exigência, a minha aluna, né, se manifestou no processo dizendo que a exigência estava cumprida, que o cadastro estava atualizado, e aí o servidor simplesmente indeferiu o benefício. Indeferiu o benefício. E aí o que foi que fizemos nessa situação?
Se estamos diante de um cenário sem estratégia, o que é que automaticamente vamos fazer? Vamos pegar o processo, vamos judicializar e vamos pedir a concessão do processo na ação normal. Foi o que eu fiz? Epa, 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 tá errado. Pedimos uma avaliação socioeconômica detalhada, pedimos o laudo, tudo positivo, estava tudo comprovado já, ou seja, impedimento de longo prazo. O que foi que indeferiram? Dizendo que o cadastro único não estava atualizado, mas estava. E aí impetramos um mandado de segurança comprovando que estava atualizado o cadastro único, o juiz fez o quê? Concedeu, mandou o INSS conceder o benefício. Então, assim, temos que analisarmos e jogarmos o jogo de acordo com a situação. Né? Não existe situação engessada no processo administrativo previdenciário e no direito previdenciário como um todo. Então, voltando à questão da renda, vai ser mais viável administrativo ou judicial? Quem vai lhe responder é o seu próprio caso. Quem vai lhe responder é o próprio caso específico. Não tem como eu ou o professor Tiago dizer, ó, sempre vai ser melhor administrativo, sempre vai ser melhor judicial. Temos em mente que o administrativo é muito superior ao judicial, na questão de os direitos serem mais resguardados, não ser como o judiciário, como um rolo compressor, que na sua grande maioria das vezes não tem como analisar o processo, né, como é para ser analisado. E aí cabe a nós, advogados, antes de judicializarmos o processo, vermos todas as estratégias. Porque é uma coisa, Tiago, que eu aprendi desde o início e aprendi justamente com você, que foi quem me apresentou o direito previdenciário. O processo começa quando? Ele começa quando estamos conversando com o cliente, né? Que é a partir de ali que fazemos todo o trajeto do processo. É a partir de ali que temos que ter toda a nossa fundamentação. É a partir dali que temos que ter conhecimento de tudo. E quase ninguém faz isso no processo de BPC, de saber se tem um saneamento na rua, de saber se tem um acesso ao o posto de saúde próximo, ao médico, saber se na cidade, né, ali tem a possibilidade de você fazer um exame que precisa, se tem uma farmácia popular, tudo isso é barreira. E tudo isso está na lei, né? Ela não distingue a questão das barreiras, ela fala em barreiras. Então, se tem umas barreiras, então automaticamente, quando você vai para o protocolo em si, você tem que ter todas essas respostas já prontas para você. E isso vai facilitar o processo como um todo. E não precisa depois você estar perguntando ao cliente se ele tem isso, se tem aquilo, não. Você tem que começar lá da base com todas essas perguntas, com toda essa entrevista, para que você não seja surpreendido lá na frente. E detalhe, né? A gente ainda sabe que a gente ainda é surpreendido, né? Porque a maioria das vezes os clientes diz isso, mas futuramente você vai fazer o quê? Você vai identificar que o cliente mentiu para você, né? Então é aquela coisa, você tem que fazer o quê? Você tem que escutá-lo, mas você tem que investigar também se aquilo ali é real, se aquilo ali é o correto. E aí temos as ferramentas, né? A própria consulta que a gente pode fazer do cadastro único, tem a possibilidade de fazer a consulta completa, né, pelo próprio site, para você identificar quando fez o cadastro, a última vez que foi atualizado, né, a situação da casa, vem tudo respondido na consulta completa. E é uma coisa que você pode fazer do seu escritório, por exemplo. Né? Tem lá como é a casa da pessoa, quantos cômodos, as pessoas que moram, se a casa é forrada, se a casa não é, se é no piso morto, se tem cerâmica, ou seja, tem tudo na consulta completa. E isso você pode usar essa consulta completa para confrontar as informações com aquela pessoa, né? Mas dá trabalho, né? E a questão de dar trabalho, eu costumo dizer que é bom, porque enquanto estiver dando trabalho, temos cliente. E o BPC, meu povo, tem cliente demais. A gente não vai sair judicializando, protocolando administrativo e depois judicializando tudo. Mas se soubermos fazer um filtro, né, de BPC, eu costumo dizer que no mínimo 50 BPC você consegue bom no ano. E se você pegar 50 BPC bom no ano e você cobrar em média de R$ 6.000, quanto é que vai dar no ano? 300 mil reais. 25 mil reais por mês. É bom ou não é? Tá bom? Tá bom? Agora Consegue? você Lógico que consegue. falou uma coisa muito importante que eu não sei se você já está sabendo, ou os demais amigos que estão aqui. Você falou em ferramenta. E, gente, a advocacia hoje, ela não tem paridade de armas. Se ela já não tinha antes, ela tem menos ainda, porque os procuradores tinham acesso ao InfoSeg,
que é um sistema de consultas que só quem é do governo federal pode ter. Só que agora tem um sistema mais avançado ainda. Não sei se o professor Euclides já conhece. Já conhece? Qual é? Agora é o Cislabra, que esse aí puxa tudo, tudo, tudo da vida de endereço, de tudo da pessoa. O procurador chega na audiência sabendo coisas que o cliente nunca contou para você e que ele nem acha que seria impeditivo. Só que aí é suscitado e aí o magistrado fica ali com dúvida na hora, achando que você mentiu, e aí você cai na esparrela de, às vezes, ter um processo julgado indevidamente. Então, a gente vai ter que... E, Tiago, e isso, né, passa muito também ainda porque eu chamo às vezes de outra estratégia, né? Por exemplo, às vezes é melhor você impetrar um mandado de segurança por um ato específico ou você protocolar uma obrigação de fazer, por exemplo, do que você pedir a concessão. Eu concordo. É muito, muito melhor. Eu confesso que eu não tenho orientado para mandado de segurança, né? Por causa da eventual... às vezes, quando é um tema que precisa de uma prova, então... mas eu tenho entrado muito com a ideia da ação declaratória, em alguns casos que a gente tem utilizado aqui. Ação declaratória para comprovar só a deficiência, né? Mas o mandado de segurança deve também ser uma ferramenta muito positiva nesse sentido. Ela é positiva quando não vai ter análise mais de nada, né? Eu costumo dizer. Porque, por exemplo, eu utilizei-se da estratégia no rural, por exemplo, para o processo estar demorando, impetrar mandado de segurança, por exemplo, para o processo ser analisado mais rápido. Mas aí eu identifiquei o quê? Que de 10, um era julgado favorável na turma administrativa. Por quê? Porque eles ficavam com raiva porque pulava a fila. Isso não vai ter na lei, mas a prática vai nos ensinar. Então, não faço mais. Não faço mais. Não impetro mais mandado de segurança para agilizar o processo, porque não tem futuro algum. Algum. Os conselheiros já vêm com raiva de você. Professor, você já começa perdendo. Muitíssimo obrigado, gente. Para quem ainda não segue, aproveita e começa a seguir lá, dá seu Instagram, anota aí para o pessoal seguir. Pronto, ADV Euclides Ramalho. Segue lá. Inclusive, agora para essa semana que vem, nesse mês que vem, eu vou estar começando a fazer umas postagens relativas ao segurado especial, algo prático, né? Que são perguntas que eu recebo lá no direct e também que recebo dos meus alunos no dia a dia, né? Para quem não sabe, eu tenho um projeto Previdência Sem Distância, que acompanha aí 15 advogados, né, durante 6 meses, e aí temos todos o acompanhamento, né, na seara administrativa, judicial. Para quem tiver interesse também me chama lá no Instagram que eu vou estar respondendo a vocês. Professor, me avisa aí com antecedência quando for para até Juazeiro, que aí eu me organizo para estar por lá também para lhe ver, tá certo? Maravilha, meu amigo. Um abraço grande para você, para Mirella e para Catarina, viu? Obrigadão, professor. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Gente, o conceito de grupo familiar a gente traçou hoje. A gente falou de duas interpretações muito negativas que são trazidas pelo Poder Judiciário, o enunciado 51 do FONAGEF e a tese de que a atividade do Estado é meramente subsidiária. Se alguém pode prestar alimentos, por mais que não esteja no rol do parágrafo 1º do artigo 20, então o Judiciário não poderia avaliar a concessão daquele benefício lá. São dois entendimentos totalmente equivocados, distantes do que expressamente prevê a lei, e nesse sentido, claro que o professor Euclides Ramalho falou, há lutas que devem ser travadas na via judicial, outra na via administrativa, mas quando se trata do conceito delimitado e restrito de grupo familiar, conforme estrita previsão legal, eu particularmente recomendo, insista na via administrativa, porque o Poder Judiciário vai ter essas duas interpretações mais nefandas e nefastas ali para avaliar essa renda do grupo familiar. Então, gente, espero que a live de hoje foi mais rapidinha, porque eu não lembrava que tinha um compromisso, mas vou ter que seguir para ele agora. Espero que a live de hoje, apesar de não completa de 1 hora, tenha sido de alguma forma válida o suficiente para você entender que muitas vezes, administrativamente, você vai ter uma avaliação melhor daquela condição da renda familiar do que judicialmente, porque no judiciário vai ter essas duas interpretações aí mais nocivas, tá bom? Obrigado pela participação aqui. A gente vai ter uma live ainda essa semana. Eu vou postando aí. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite, boa segunda, boa semana. Deus os abençoe e as abençoe abundantemente para que seja uma semana muito produtiva de bons negócios para você também. Grande abraço e até a próxima.